vou começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da playlist introdutória de debate competitivo aqui da Condeb. Meu nome é Beatriz Acioli Martins, eu sou coordenadora da Diretoria Nacional de Capacitação e Desenvolvimento da Condeb e também membro da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. E nesse segundo vídeo eu vou falar um pouquinho mais de como funciona o debate competitivo. Caso você não tenha visto outro vídeo sobre o que é debate competitivo, eu sugiro que você volte, você assista e entenda sobre o que eu estou falando, para que depois você venha para esse vídeo e entenda um pouco melhor das regras, do funcionamento, do que é o debate. Mas, como um breve resumo para que todo mundo esteja na mesma linha, vamos lá. O que é esse movimento de debate? O que é o debate competitivo como um todo? O debate competitivo, ele é uma modalidade esportiva, em que existem regras, existe um funcionamento e as pessoas vão debater temas variados. A maioria delas estudantes universitários, mas também estudantes de pessoas de escolas, de ensino médio e também pessoas mais velhas que já terminaram a faculdade. Bom, dito isso, como é que vai funcionar esse vídeo? Para explicar para vocês como funciona o debate, eu vou fazer uma ordem cronológica de tudo que acontece normalmente quando a gente vai debater, para que vocês entendam tanto como funciona, mas também posteriormente para que vocês tenham se habituado mais ou menos de como vai ser a prática do debate competitivo. A primeira coisa que acontece no debate competitivo, na verdade as duas primeiras coisas que acontecem, é a definição dos papéis. Isso é totalmente individual e ninguém vai te obrigar ou vai te fazer ter uma posição que você não queira. Mas basicamente no debate existem dois papéis. O do adjudicador, que é quem vai julgar o debate, e o debatedor, que vai debater. Feita essa divisão, os debatedores têm mais uma coisa a ser feita antes de começar, que é escolher sua dupla. No debate competitivo, como a gente conhece aqui no Parlamento Britânico, a gente utiliza em duplas. Então, para você debater, você precisa ter essa dupla. Essa dupla pode ser tanto uma pessoa que você escolhe, mas também uma pessoa que pode ser escolhida ou outras pessoas de fora podem ajudar a escolher. No caso de campeonatos, às vezes tem essa ajuda interna e externa para que te ajudem a escolher uma dupla. E no caso dos torneios e treinos, você pode escolher sua própria dupla também sem problema nenhum, se você conhecer alguém que está interessado em duplar com você. Feita essa divisão, a gente começa agora a prática mesmo do debate. E a primeira coisa que acontece é as pessoas se unirem. Seja num auditório, quando é um campeonato, que eu vou explicar mais pra frente como funciona, não se preocupe. Mas por enquanto saiba que a gente vai se reunir. Pode também ser numa sala de aula, no caso de treinos, de sociedades. E quando se reúne, as pessoas vão estar lá para que seja dito algumas coisas na hora. A maioria das coisas do debate são ditas pouco tempo antes dele começar. Por exemplo, se você vai apoiar ou vai negar o que está sendo dito, então se você vai estar na defesa ou na oposição, e também se você vai ter a primeira, segunda oposição, primeiro, segundo governo. Tá. O que são essas posições? Elas são sorteadas, tá? Não é os debatedores que vão escolher, mas sim ou o TEB, que é um software que a gente utiliza, um site que a gente utiliza para sortear em campeonatos, ou os próprios juízes no treino. Eles vão sortear essas posições, então você não vai ter escolha em relação a elas, eles vão te dizer. E as posições, elas são 4, porque em todo debate são 4 duplas que vão fazer parte daquele debate. A primeira posição é o primeiro governo. Aí depois, primeira posição, segundo governo, segunda oposição. Como eu já tinha falado anteriormente no outro vídeo, esse modelo do Parlamento Britânico, ele é importado do Parlamento Britânico. Então tem alguns nomes e frases e coisas específicas que são utilizadas lá, que foram colocadas nas regras desse modelo de um debate competitivo. Eu vou tentar explicar todas, mas caso fique com dúvida, não hesite em perguntar. Nessas posições você pode ser primeiro governo, que é responsável por definir o que vai estar sendo debatido, por definir alguns termos específicos. E
também por fazer os primeiros argumentos, os argumentos mais intuitivos, os argumentos mais relevantes para aquela discussão. A primeira posição tem o papel de fazer o contrário. Então, definir o que vai ser o contrário, então quem vai estar negando, o que eles vão estar falando, definir os argumentos principais para aquele lado e dizer que o primeiro governo está errado, eventualmente. E aí a gente vai para as segundas casas, que é como a gente chama o segundo governo e segunda oposição. Se você cair em segundo governo, você tem o papel de falar além do que o primeiro governo falou. Então, se o governo falou de economia, você pode falar de política, sociedade, mas você não pode falar a mesma coisa que o primeiro governo falou. E segunda posição tem o papel de falar além do primeira posição. Isso acontece, essas regras acontecem justamente para que o debate seja justo, para que as pessoas que têm mais tempo de pensar, mais tempo de elaborar o seu discurso, tenham essa necessidade de falar além de quem teve menos tempo. Essas são as posições. Cada uma dessas posições vai ser intercalada. Então, se você tiver com a sua dupla, vai ter uma pessoa que vai falar primeiro, uma pessoa que vai falar depois. Isso é definido pela dupla. Bom, depois que são sorteadas essas posições, e você sabe se você vai ser primeiro governo, primeira posição, segundo governo ou segunda posição, aí é liberado a moção. E o que é a moção? A moção é liberada quando está todo mundo junto. E quem libera normalmente são os adjudicadores. No caso de torneios, é quem são os chefes adjudicadores, chefe de adjudicação, então é quem está organizando aquele campeonato. E nos treinos, são os adjudicadores que estão lá para auxiliar. A moção é o tema que vai ser debatido. Então, não é um tema muito genérico ou muito aberto. Até porque ficaria muito difícil de você realmente dizer quem vence e quem perde se o tema é economia, política. Então, é recortado um tema específico para que facilite. Um exemplo de tema é, por exemplo, essa casa, que como a gente começa todas as moções, estabeleceria um teto de gastos para o futebol profissional. Isso é um tipo de moção. E existem vários outros tipos de moção, e elas são liberadas antes do debate começar. Então, você não sabe, até aquele momento, o que vai ser discutido, qual vai ser o tema, qual vai ser o recorte. Você sabe tudo 15 minutos antes do debate. E essas moções, que são os temas do debate, podem ser sobre assuntos muito variados. Podem ser sobre economia, política, tanto brasileira quanto exterior, pode ser sobre eleições, pode ser sobre direito, pode ser sobre jornalismo. Mas todas essas moções, independente do tema, elas vão ser do que a gente chama do conhecimento do eleitor médio. O eleitor médio é uma denominação do debate competitivo que basicamente fala da pessoa média daquela moção. É quem assiste o jornal, que vê a TV, que está por dentro dos principais assuntos, mas não é um especialista. Então, para você debater, você não precisa ser um especialista em economia, em relações internacionais, em conflitos da Síria. Você só precisa saber o básico desse tipo de assunto. E não só esses assuntos que saem nos jornais, mas tem discussões também muito interessantes sobre os seres humanos. Então tem discussões sobre amor romântico, sobre amor platônico. Tem discussões em que você é desafiado a pensar de forma como outra pessoa pensaria. Tipo, por exemplo, essa casa enquanto Trump. Então tudo o que você vai falar precisa ser da perspectiva do Trump. E aí você vai lá e pensa do que você sabe sobre o Trump, o que você já ouviu sobre, como você sabe que ele se comporta e argumenta. Então, como eu falei, as moções são diversos temas, são coisas que são do conhecimento comum, do conhecimento desse eleitor médio. Então não se preocupe de só ter 15 minutos, porque isso é ponderado e considerado quando as pessoas estão realizando as moções. Agora que as moções foram ditas nesse auditório, nessa sala de aula, todos os debatedores, as suas duplas, têm 15 minutos para preparar o seu discurso. Durante esses 15 minutos, os debatedores vão conversar entre si, sem a utilização de telefones celulares para consulta, chat GPT ou qualquer coisa. É obrigatório que esses debatedores eles conversem entre si e, no máximo, utilize material impresso que pode ser levado para o campeonato, mas ele precisa ser feito antes do campeonato. E, bom, durante esses 15 minutos é o que a gente chama de prep time. Inclusive tem um vídeo aqui na Condeb muito bom sobre prep time que eu super recomendo você assistir depois que você tiver um pouco mais familiarizado com as regras e com o debate como um todo, porque ele te ajuda a fazer o melhor prep time possível. Mas por enquanto, sabe o que é isso?
Você vai sentar com a sua dupla, às vezes você vai achar um canto onde você tá para sentar com essa dupla e você vai anotar o que cada um vai falar. Qual vai ser o seu argumento, o que vai ser o debate, o que vocês vão utilizar para falar que a outra bancada não tá tão correta. E tudo isso é utilizado no prep time. Prep time de primeiras bancadas já parte direto para o discurso, o prep time de segundas bancadas, que são as bancadas que vão vir depois, então precisam falar mais, ou no caso melhor do que as primeiras bancadas para conseguir ganhar. É um prep mais de como vai ser o debate, quais são as possibilidades de coisas que a gente pode falar. Esse tempo, ele é o mesmo para todos os debatedores, justamente para garantir que seja justo. E como eu falei, as regras todas e todas as especificidades são para que o debate seja o mais justo possível. Essas moções, esses temas de debate, são muito variados. Então, aqui na Condeb também tem um vídeo muito legal, para caso vocês queiram saber um pouquinho mais, sobre leitura de moção. Porque tem moções que vão te pedir coisas diferentes. Eu já dei um exemplo, moções de agente. Elas te pedem que você fale como uma pessoa específica. E essa pessoa normalmente são figuras muito conhecidas, como presidentes, como pessoas que a gente conhece, como Bolsonaro, Trump, Lula, etc. E tem outros. Então eu sugiro também você ver esse vídeo depois, caso você tenha curiosidade. Mas, em geral, você vê lá o tema, 15 minutos, acabou o prep. O que faz? Agora você vai para a sala que foi designada para aquele debate. Elas são ditas antes nos auditórios ou nas salas que você estava anteriormente, justamente para que não tenha essa confusão. E agora, até agora, os adjudicadores não faziam parte dessa equação, digamos assim, porque eles estavam se preparando. O trabalho dos adjudicadores é durante o debate e após o debate. O trabalho dos debatedores é antes do debate e durante o debate. Vamos lá. Quando todo mundo chega em sala de aula para debater, temos as mesas dos adjudicadores, eles são divididos. Tem a mesa do adjudicador principal, ele fica no meio. A sua cadeira fica no meio e ele é responsável por conduzir o debate. Então ele vai dizer quando o tempo vai começar, quando o tempo vai terminar. Ele vai basicamente conduzir ali, ter certeza que as regras estão sendo cumpridas, ter certeza que os debatedores estão sendo respeitosos. E do lado dele, e esse é o chair, do lado dele a gente chama de wings, são as asas do debatedor, quase. E esse debatedor, ou desse adjudicador, desculpa. E esse adjudicador vai ter esses wings, que são pessoas que vão ajudar ele a chegar à decisão final. É mais de um juiz, são mais de uma pessoa fazendo questão de que seja justo o resultado do debate, até porque é um debate competitivo e esses pontos vão determinar coisas no futuro que eu vou explicar para vocês. Mas basicamente, pronto, temos a mesa de adjudicadores e temos os debatedores, que vão se dividir de acordo com as suas posições. Aí, bom, começamos o debate. O chair, que é o adjudicador principal daquela rodada, vai dizer, começa o debate. E aí, a primeira pessoa do debate, que é o primeiro-ministro, vai começar o seu discurso. Ele é a primeira pessoa a falar. Ele vai caracterizar o debate, ele vai deixar claro quais são os seus pontos principais, ele vai falar. Logo depois, vai ser alternado. E ele vai falar a primeira oposição, que é o líder de oposição. Cada um dessas posições tem até 7 minutos e 15 segundos para se falar. São 7 minutos com 15 segundos de tolerância. E aí, cada um deles vai falar por esse tempo, não precisa falar por 7 minutos. Tipo, você pode falar por menos, mas é importante que se estabeleça um máximo. O mínimo não tem. Eu acredito que, na verdade, talvez seja positivo você fazer mais de 1 minuto. É positivo você fazer 7. Mas não tem necessariamente um mínimo que você vai ser penalizado ou você vai perder automaticamente se você fizer 3, 4 minutos. Mas, obviamente, uma pessoa que teve mais tempo tem mais chances de construir casos que são melhores. Perfeito. São 7 minutos e 15 segundos. Você discursa por cada um desse tempo e vai alternando. Primeiro, uma casa que vai fazer a favor, que é o que a gente chama, né? Então, primeiro a favor, depois contra, depois a favor, depois contra, a favor, contra, até terminar o debate. Cada um deles, como eu falei, tem uma função específica. Primeiro-ministro definir, líder de oposição definir a oposição, depois temos os adjuntos, que são as pessoas que falam depois, que vão ter que complementar o caso de que já foi trazido. Depois disso, temos os debates das segundas bancadas, que são as extensões. Como eu já falei anteriormente, por a extensão ter mais tempo do debate, porque aí já vai ter passado 30 minutos, as extensões têm a possibilidade de
precisam trazer algo novo, algo a mais do que as primeiras bancadas para conseguir ganhar delas. E aí a gente vê extensão de governo, extensão de oposição, depois os whips. Os whips, eles são muito específicos nos debates, porque eles não podem trazer casos novos. Por quê? Porque é injusto com o debate como um todo você ter a última pessoa que fala trazendo algo novo. Porque significa que as outras pessoas no debate não vão poder refutar, não vão poder engajar, não vão poder falar sobre aquilo que foi trazido. Então as últimas pessoas do debate são as pessoas que têm que arrematar o debate. É chamado whip. Então ele vai fazer um resumo e vai fazer suas refutações e dizer por que sua casa ganha. Esse é o trabalho das últimas pessoas que falam. Dentro do debate e durante o debate, existe a possibilidade também de pós. O que são pós? É até engraçado quando você não conhece debate, inclusive minha mãe adora. Porque é curioso quando você tá vendo um debate, do nada alguém fica assim. E isso significa que essa pessoa está pedindo um ponto de informação. O ponto de informação, ele é uma ferramenta que os debatedores têm, que não é obrigatório, mas é recomendado, de engajar com a outra bancada. Então, se eu sou governo, eu posso fazer pós para oposições. Se eu sou oposição, eu posso fazer pós para governo. E é basicamente para você mostrar a sua discordância. Então, se alguém está falando que isso vai acontecer assim, um grande salto na economia e tudo vai melhorar, ninguém vai passar fome, você pode fazer um POI, você pede seu POI e fala, olha, eu não acho que vai acabar a fome do mundo porque você está estabelecendo um teto de gasto para o futebol profissional. É uma possibilidade. E aí a pessoa, durante o discurso dela, vai poder engajar com o que você falou. Os POIs, eles são feitos e tem regras específicas para eles. Eles precisam ser feitos entre o primeiro e o 6º minuto. Normalmente os adjudicadores vão sinalizar e o chair também pode sinalizar. Então às vezes vai ter uma sineta, um bate-palma, mas sempre tem alguma forma de sinalizar para os debatedores qual é o primeiro e o 6º minuto em que eles podem fazer POI. Não é obrigatório aceitar POI na hora que você levanta a mão. Não é obrigatório aceitar POI como um todo, mas é recomendado. Recomendado até no mínimo 2 POIs, até você pode aceitar mais, mas é no mínimo 2 POIs. Normalmente as pessoas aceitam de 1 a 2 POIs por discurso. Mais acaba atrapalhando mais o seu discurso e menos é ruim, porque é importante que as outras bancadas possam falar sobre o seu caso. Esse é o debate como um todo. Muito das coisas que eu tô falando, vocês vão entender melhor na prática. Então eu sugiro vocês irem aqui no canal da Condeb, irem na aba do ao vivo e pegarem algum debate de iniciados, alguma final que vocês achem legal, procurem os temas e assistam. Porque eu acho que vocês vão ter uma ideia melhor do que eu tô falando. Mas esse é o básico para vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar. O debate competitivo, em resumo, ele é um debate para ser comparado. Para você comparar as bancadas e você comparar os argumentos. Então é o que eu falei no primeiro vídeo. O debate competitivo é um grande embate de ideias, em que a ideia que for mais forte, melhor argumentada, mais plausível, mais realista, ela ganha o debate. E aí, agora vem a parte dos adjudicadores. Depois que acaba o debate, os debatedores saem da sala. Eles são obrigados a sair da sala. Porque agora é a hora dos adjudicadores decidirem os resultados. Os adjudicadores não têm um limite como tem os debatedores. Os debatedores são sempre 8 por sala, porque são 4 duplas. Os adjudicadores dependem da organização do campeonato como um todo. Esses adjudicadores, eles vão conversar de 15 a 30 minutos sobre o debate. E aí eles vão fazer o que a gente chama de comparativas. Eles vão comparar as bancadas e decidir quem fica em primeiro, em segundo, em terceiro e em quarto lugar. Então, para isso, eles vão conversar. Eles vão dizer o que eles acham inicialmente. Então, eu coloco primeiro governo em primeiro. E aí, segundo governo em segundo. Aí, terceiro lugar, primeiro oposição, depois segunda oposição. Só uma cola aleatória. E aí, o que isso vai fazer? Tipo, essa foi a minha opinião inicial. E aí, depois as outras pessoas vão discutir. Se os wings concordarem, eles vão dizer por que eles concordam. Se eles discordarem, eles vão dizer por que eles discordam. E nisso vai ter uma conversa entre essas comparativas. Será que o primeiro governo ganha de primeira posição? Ganha de segunda posição? Então, essas comparativas vão sendo feitas enquanto os debatedores estão fora da sala. Depois que essas comparativas são feitas, é decidido a call, que é o que a gente chama do resultado.
E o resultado ele vai, como eu já falei, de primeiro a quarto lugar. Dentro de um campeonato, primeiro a quarto lugar significa também pontos. Primeiro lugar vai ter 3, segundo lugar 2, terceiro lugar 1 e o quarto lugar vai ter 0 pontos. Mas depois, em outros vídeos, eu vou explicar um pouquinho melhor do funcionamento de campeonatos. Só para vocês entenderem mais ou menos onde vem a parte competitiva do debate. Porque não é só um debate no campeonato. Não é só um debate isolado. Mas são um somatório desses pontos, desses vários debates, sobre os vários temas, que vai realmente trazer o nome competitivo para o debate. Depois que é decidido o resultado, os adjudicadores também decidem o que a gente chama de speaker points, que são os pontos para cada um dos debatedores que estão nesse debate. Os pontos, eles são em dupla, então os pontos tipo primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar são em dupla. Mas os speaker points, que são para os oradores, são individuais. Ou seja, cada um dos oradores vai ter uma pontuação específica, seguindo uma tabela que é oficializada, internacional e traduzida aqui para o Brasil. Depois que isso foi decidido, vão chamar os debatedores. E é quando chega a notificaçãozinha, call sala 1, call sala 2. Que é quando a gente sabe que o debate, que a adjudicação, que os juízes acabaram de decidir o resultado e agora eles vão explicar. Os debatedores voltam para a sala e o chair, que é o chefe da mesa, quem está lá coordenando, como eu já falei, o debate, vai para frente, normalmente, da sala de aula e vai explicar quem ganhou, quem perdeu, por que quem ganhou, ganhou, por que quem perdeu, perdeu. E aí depois os debatedores podem tirar dúvidas, podem pedir o que a gente chama de feedback individual, que é pedir orientações individuais de como você pode melhorar. E é muito legal porque é todo mundo muito aberto a isso. Então, se é a sua primeira vez debatendo, se você não entendeu, seja, obviamente, simpático, legal e diga, olha, eu tô debatendo pela primeira vez, eu não sabia disso, eu não sabia desse tema específico, eu não sabia como argumentar, eu tive dificuldade nisso, que os adjudicadores, eles vão te ajudar. Os adjudicadores são pessoas, assim como nós, que também já passaram pelo começo do debate, também já tiveram dúvidas e também já tiveram problemas. Então, tanto o chair, que é a figura principal, quanto os wings, que são figuras, enfim, não são secundárias, mas elas ficam de apoio, vão estar super disponíveis para te ajudar. Além disso, tem um ponto que eu acabei não falando. Dentro da mesa também pode existir trainees, que são pessoas que acabaram de começar a julgar e estão na mesa para obter experiência. Dito isso, é mais ou menos assim que acontece. Depois que o adjudicador fala do resultado, acaba o debate. As pessoas ou voltam para o auditório, ou voltam para a sala de aula, e aí começa outro debate. É mais ou menos assim as regras de funcionamento. Claro que cada uma das coisas que eu falei tem como ir um pouco mais a fundo. Eu citei alguns exemplos de vídeos aqui da Condeb que podem ser bastante úteis, mas também não fique, enfim, com qualquer tipo de vergonha ou receio de perguntar sobre coisas que você não entendeu específicas do que eu falei, ou sobre coisas que você gostaria de saber mais. Em resumo, é assim a cronologia de um debate competitivo. E aí depois que você acaba uma rodada, você começa a outra. E você começa a outra. Em algumas rodadas, inclusive, eu acho importante falar, são rodadas fechadas. Significa que aquele ponto finalzinho que eu te falei, de como que os adjudicadores vão dar feedback, vão falar porque cada um ganhou e perdeu, não é dito. Ou seja, você não vai saber o resultado até o final. Isso é feito para que tenha aquele suspense, para saber o que vai acontecer, se você ganhou aquele resultado, se você perdeu aquela sala. Bom, mas isso eu vou explicar um pouquinho melhor no vídeo de debate competitivo e especificamente dos campeonatos, das competições, dos torneios e como elas funcionam. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha ajudado a tirar um pouquinho da dúvida de como é o debate competitivo e até a próxima!